Olá, crianças, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de ciências? Vamos lá. Vamos para o capítulo 15. O capítulo 15 nós começamos na nossa aula do MIT. E aqui nós iremos dar continuidade, ok? Da onde paramos. O capítulo 15 nos traz orientação por meios naturais, orientação por instrumentos, deslocamento do nascente e do poente no horizonte ao longo do ano, movimento aparente do Sol e pontos cardeais. Abram aí na página 84, né, que foi da onde nós paramos, para darmos continuidade. Há muito tempo, quando os seres humanos ainda viviam nas cavernas, como você acha que eles faziam para perseguir um animal ou fugir dele? E depois, como encontravam o caminho de volta para se reunir ao seu grupo? Para nossos ancestrais, orientar-se era uma questão de sobrevivência. Como eles eram nômades, ou seja, ficavam constantemente mudando de um lugar, de um lugar para o outro, saber se orientar permitiam-lhe encontrar água, abrigo, alimentos e também se esconder de predadores, tá? Porque eles não tinham segurança, então se esconder, se proteger, ok? Para se localizar, eles utilizavam como referência elementos naturais da paisagem, como montanhas, rios, árvores, rochas ou alguns tipos de vegetação. Mais tarde, os seres humanos passaram a usar com mais precisão os astros que apareciam no céu como referência para a localização. Olha só, na nossa aula de geografia, nós falamos aí sobre os tipos de vegetação e olha como foi e é importante até hoje para nós, não é verdade? Localizando-se. Uma das primeiras referências para localização e orientação no espaço natural foram o nascer e o pôr do sol. Era como eles se localizavam. Onde o sol está nascendo, né? Onde ele está se pondo. Então, eles se localizavam. O lado nascente, onde o sol nasce, é chamado de leste. Já o poente, onde o sol se põe, é chamado de oeste. Uma forma de encontrar os lados norte, sul, leste e oeste é abrir os braços e fazer com que o seu braço direito, olha aí a imagem do menino, tá? Seu braço direito aponte para a posição do horizonte onde o sol nasce. Aí estará o lado leste. Seu braço esquerdo estará então apontando para o lado oeste. À sua frente estará o norte e as suas costas o sul. Então, aonde o sol estiver nascendo, você faz essa posição do menino que você vai saber. Nascendo, leste. Meu outro braço, oeste. Frente, norte, traço, sul. Tá? Façam aí essa experiência. Ah, tia, mas essa hora o sol já não está nascendo, já estou vendo a aula à tarde. No outro dia, vai lá, faça para você se orientar, para você saber e fazer na prática essa aula. Então vamos lá. Para você se orientar, precisa saber onde ele aparece ou desaparece todos os dias. Então, primeiro você tem que observar aonde o sol nasce, tá? Então aqui eu coloquei novamente para vocês o que nós acabamos de ler. A direção em que o sol aparece todos os dias chama leste ou nascente. Então, onde ele está nascendo, né? Nascente é leste. Coloquem aí na cabecinha. E a outra direção, né? E a direção em que o sol desaparece, desculpa, todos os dias chama-se oeste ou poente, tá? Então, lado oposto. Leste, coloquem o braço direito onde ele estiver nascendo. Oeste vai ficar meu outro braço. Frente, norte, trás, sul. Sabendo onde estão o leste e o oeste, você pode olhar as direções que faltam, sul e norte. É importante destacar que o sol não nasce exatamente no mesmo ponto todos os dias do ano. Ele varia aí, tá? De lugar. Existe uma pequena variação de acordo com as estações do ano, como inverno e verão, tá? Então, as estações do ano
tem aí modificação do nascer do Sol. Observando o nascer do Sol. O Sol nasce do lado leste, chamando de nascente, e se põe no lado oeste, chamado de poente. Com isso, a luz direta do Sol pode entrar pela janela de um quarto pela manhã e, à tarde, entrar pela janela do outro lado da casa. Mas o Sol não bate do mesmo jeito na sua casa todos os dias. Observe as imagens a seguir, as posições em que o Sol nasce em um dia de 4 meses diferentes. Então, nós temos aí, o livro nos trouxe junho, setembro, dezembro e março, tá? Olha só a diferença enorme, ó. Junho, olha aqui, tá? Setembro, dezembro, março e setembro está na mesma direção, ok? Olha só, essa imagem nos representou muito bem aí o nascer do Sol, totalmente diferente. Comparando as ilustrações anteriores, é possível descobrir que o Sol não nasce no mesmo lugar no horizonte todos os dias. Também é possível perceber que a partir de junho ele vai nascendo cada vez mais à direita. Depois parece voltar, nascendo cada vez mais para a esquerda. Em junho do ano seguinte, ele volta a nascer na posição inicial. Uma conclusão importante que podemos tirar da observação dessas imagens é que a distância entre a posição em que o Sol nasce em junho e aquela em que ele nasce em dezembro é muito grande. Isso significa que o método de estender o braço direito na posição onde o Sol nasce, né, para encontrar um local, não tem precisão, permitindo apenas que se encontrem os lados norte, sul, leste e oeste. Tá? Então, aqui está falando, é um método, mas não é preciso, ok? Ao longo do dia, vemos o Sol mover-se do lado leste para o lado oeste, descrevendo um arco no céu. Mas esse movimento é apenas aparente. Quando você está girando em um carrossel, a paisagem que você vê se modifica. As coisas que estão fora do brinquedo vão passando rapidamente na sua frente, parecendo que elas estão se movimentando em sentido contrário ao do giro do carrossel. O mesmo acontece com você na Terra. O planeta gira, né? Nós aprendemos no capítulo anterior aí, rotação, translação, vimos várias coisas sobre o planeta Terra, né? O planeta Terra, sobre o sistema solar, Via Láctea, enfim, sobre toda essa parte aí do sistema. A paisagem do céu se modifica e o Sol parece estar girando em sentido contrário ao do giro da Terra, porém é somente aparente, tá? É só impressão. Impressão que dá é que está girando, mas não está, ok? Olha só, enquanto realiza seu movimento aparente no céu, o Sol ilumina de formas diferentes a superfície na Terra e os objetos que estão sobre ela. Assim, as sombras produzidas pelos objetos vão mudando de posição e de forma. Olhem aí a imagem. Observe na figura a seguir as sombras projetadas por um pedaço de madeira pela manhã e à tarde. Então, tem aí uma imagem, é de manhã, o Sol, né, de manhã. Olha só onde está a sombra. À tarde, o Sol, né, está em outra posição. Olha onde está a sombra. Então, conforme ele vai modificando, né, as sombras também se modificam, tá? Que é o movimento aparente no céu, ok? Além de ir mudando gradativamente sua posição, passando de uma posição extrema de um lado à posição extrema de outro lado, o tamanho da sombra vai diminuindo. Quando a sombra atinge seu menor tamanho,
ocorre o meio-dia solar. Depois, a sombra vai ficando maior novamente e desaparece quando o sol se põe. Ok? Eu coloquei aí para vocês um gifzinho, tá? Desse movimento aparente e da sombra. Quando ela some, vocês podem parar um pouquinho aí e olhar, tá? Que dá para vocês perceberem bastante isso daí que o livro está trazendo para nós. O Gnomon. Como o método de se orientar utilizando o nascer e o pôr do sol não possibilita precisão na determinação de um lugar, os povos antigos precisaram estabelecer um ponto de referência que não mudasse de posição ao longo do ano. Então, assim, lá no comecinho, eles usavam aí o método, essa técnica lá, dos bracinhos, eles abriam, depois eles começaram a olhar o movimento, né, para eles do sol ali, o aparente, como que é o nascer, onde está, para que lado, para se orientar. Mas como não era preciso, né, eles foram evoluindo também, ok? Mesmo naquele tempo eles já começaram a inventar e a criar novas coisas. Então, os povos antigos precisaram estabelecer um ponto de referência que não mudasse de posição ao longo do ano. Então, eles criaram um instrumento baseado no movimento aparente do Sol e nas sombras que são projetadas. A haste vertical, vista na imagem ao lado, chama-se gnomon e possui a função de projetar a sombra. Observando a posição das sombras ao longo do dia, é possível saber quais são os pontos cardeais. Tá? Eu sei que no terceiro ano, ou seja, o ano passado, a tia Manu fez com vocês, né? Ela tentou fazer com vocês com o sol, mas eu acho que teve sombra, teve nuvem, eu acho que não conseguiu realizar aí esse experimento. Mas vocês fizeram o objeto, o instrumento, né? Não foi isso que vocês aprenderam, fizeram com a régua. Então vocês sabem como ele é, como que é o procedimento e como que se faz e como que se utiliza, tá? Pontos cardeais, né? Dizendo que esse instrumento é possível achar aí os pontos cardeais. Vocês sabem o que é pontos cardeais? Nós já falamos sobre eles. Mas esse nome, pontos cardeais, vocês conseguem identificar? Os pontos cardeais são pontos principais ou pontos fundamentais. Eles são os mais importantes pontos de orientação. Lembra que nós falamos aí do leste, oeste, norte, sul? São os pontos cardeais. Eles nos permitem dar uma ordem ao espaço terrestre. Este espaço pode ser bem pequeno, como o seu quarto, sua casa ou sua escola, mas também pode ser grande, como a sua cidade. Então, os pontos cardeais é a nossa localização aí, norte, sul, leste, oeste, né? Então, esses são os pontos cardeais. A tia trouxe aí essa explicaçãozinha porque poderia ser que quando falassem pontos cardeais com essas palavrinhas, vocês não lembrassem o que são, ok? Página 89. Em uma noite estrelada. Durante o dia, era possível se localizar baseando-se nos pontos cardeais, determinados pelo gnomon. Mas durante a noite, como era possível determinar uma localização sem o uso de algum instrumento? Os povos antigos já conheciam o céu noturno e utilizavam para se localizar. Em um céu muito estrelado, eles conseguiam encontrar uma estrela específica, a mesma que observaram a noite anterior. Com base na posição dela, estabelecer a localidade onde se encontravam. Olha que interessante. E vocês, só de olhar para o céu, para as estrelas, conseguem se localizar? Só os povos antigos mesmo, né? Entretanto, achar uma determinada estrela em um céu tão estrelado é muito difícil. Então, como esses povos antigos faziam para encontrá-la? Muitas civilizações antigas imaginavam agrupamentos de estrela no céu,
formando as chamadas constelações. Esses agrupamentos eram associados à forma de uma pessoa, um animal, um objeto e até mesmo a seres mitológicos, isto é, criaturas do mundo da fantasia e da imaginação. Olha que interessante! A constelação de Órion, por exemplo, foi associada pelos gregos antigos a um belo, gigante e excelente caçador chamado de Órion, que passava dias e dias caçando. Durante muito tempo, as constelações foram referências importantes para a orientação de viajantes noturnos, né? Aqueles que preferiam viajar à noite, então eles se orientavam aí pelas estrelas. Pense, por exemplo, que povos antigos viajavam de barco durante dias e noite. No meio do mar, de onde não se avistava nenhuma costa e sem instrumento para localização, só lhe restavam as estrelas como referência para decidir a direção a ser tomada. Por exemplo, em dezembro, no hemisfério sul, o Órion surge no céu logo após o anoitecer, no lado leste. Sabendo disso e localizando essa constelação no céu, era possível localizar os outros pontos cardeais e se orientar por eles ao se deslocar. Não era de primeira que eles já sabiam, né? Não nasceram sabendo. Isso foi passando aí de geração para geração, assim como é conosco hoje em dia, tá? Os primeiros aí foram olhando, foram avistando, os filhos foram nascendo e os filhos viajando junto, andando aí no meio, né, dos seus trabalhos, precisava se orientar e os pais iam passando, olha, ia ensinando, ali está a estrela, você segue assim, assim você consegue se localizar. Então era passado, tá, para os filhos, ok? Que tal nós falamos aí sobre Órion, né? Que tal vocês fazerem uma pesquisa de outra constelação aí inspirada na mitologia grega romana? Que tal vocês pesquisarem, tá? E pode pesquisar mitos associados a eles. Então, quem quiser, tá? Pesquisar aí outra constelação, ok? De mitologia grego-romano, pode pesquisar aí na nossa aula do Meet, comenta conosco o nome e se quiser algum mito associado a ela, tá bom? Vou deixar aí aberto para quem quiser, só para quem quiser. Conheça a seguir o mito de Órion e a origem das constelações de Órion e de Escorpião. Então aqui nós vamos falar um pouquinho sobre ela, tá? Ou seja, se vocês forem pesquisar, pesquisem aí outra. Um dia, quando Órion passeava pela floresta, apareceu diante dele um escorpião gigantesco. O caçador costumava esmagar escorpiões, mas aquele tinha um tamanho descomunal. Era maior que o próprio Órion e tinha uma carapaça que a espada de Órion não conseguia penetrar, era muito duro. Órion e o escorpião travaram uma batalha e o gigantesco escorpião conseguiu aplicar-lhe um golpe fatal, cravando nele o ferrão venenoso de sua cauda. Órion já estava quase morto e o escorpião continuava a ferroá-lo, quando Zeus, o mais poderoso dos deuses dos gregos antigos, apareceu e levou ambos para o céu, transformando-os em constelações, colocando-as em posição opostas, um de um lado e um do outro, para que nunca se vissem. Assim, quando a primavera começa, Órion não pode mais ser visto no céu, mas o escorpião sim. Na chegada do outono, ocorre o contrário. O gigantesco escorpião não pode mais ser visto no céu, mas Órion sim. Olha que legal esse mito de Órion. Olha só, constelação de Órion, olha aqui a imagem, né? Um guerreiro mítico em que os antigos gregos acreditavam. O cinturão de Órion é formado pelas Três Marias, facilmente
observáveis no céu noturno, tá? Olha aqui que legal, olha que lindo, muito bonito. Aqui embaixo, constelação de Escorpião, que faz parte do mito de Órion, né? Foi aí a guerra travada dos dois. O Cruzeiro do Sul. No céu do Brasil é possível ver uma constelação muito conhecida, chamada de Cruzeiro do Sul. Essa constelação não pode ser vista no céu do hemisfério norte. A constelação Cruzeiro do Sul é formada por 4 estrelas que se organizam em forma de cruz e mais uma quinta estrela chamada de Intrometida, por não fazer parte da figura da cruz. Ó, é isso mesmo, ó, 4 pontos formando a cruz e ela aqui do lado, a Intrometida. Essa constelação foi muito importante para a orientação durante a noite. Quando não havia instrumentos de localização, quando você avista o Cruzeiro do Sul no céu, sabe que a região sul fica naquele lado, mas não sabe exatamente onde fica no horizonte, o ponto cardeal sul. Para encontrar o ponto cardeal sul, você deve prolongar o comprimento do braço maior da cruz em 4,5 vezes. Então, você deve desenhar uma linha vertical que se encontra com a linha do horizonte, o ponto de encontro do traço vertical com o horizonte. É o ponto cardeal sul. Então, aí tem a imagem mostrando como se deve fazer. Ó, horizonte, sul, ó, as costas, tá vendo? Ficando de costas para o ponto cardeal sul, à sua frente fica o lado norte, à esquerda o lado oeste e à sua direita o lado leste. Então, os instrumentos que nós temos hoje em dia facilitou e muito a vida de todos, né? Antigamente, sem um instrumento, como eles faziam, verificando o sol, as estrelas, né? Para quem viajava à noite, era bem complicado de se entender. Página 94. Durante o dia, a única estrela que vemos é o Sol. Nessa página 94, nós vamos responder essas duas questões. Eu acho que vocês perceberam que eu fui falando, explicando, e pulei algumas páginas de atividade. Essas páginas de atividade, no final eu vou falar, porque será atividade para casa, para nós corrigirmos no Meet, ok? Então, aqui na videoaula, nós vamos fazer apenas essas duas. Questão A. Por que durante o dia vemos somente o Sol e não as outras estrelas que conseguimos enxergar no céu noturno? E aí, por quê? Vocês sabem? A luz do Sol chega mais intensa à Terra e impede que o brilho das outras estrelas sejam percebido durante o dia. Então, como a luz é muito grande do Sol, não tem como as outras estrelas pequenas brilhar no nosso céu. Somente quando o céu está do lado... quando tem aí, né, a translação, que fica à noite, que não tem o brilho do Sol, daí sim nós conseguimos enxergar o brilho das outras estrelas. B. Por que a luz do Sol ilumina toda a Terra, enquanto a luz das outras estrelas só as torna pontos brilhantes no céu? À noite, quando nós olhamos, só vê aqueles pontinhos brilhando. E o céu não, né? O céu não, desculpa. O Sol não. O Sol atinge toda a Terra bem forte e iluminado. O Sol está muito mais próximo da Terra do que as outras estrelas, o que faz com que a sua luz chegue mais intensa à Terra. Eu acho que essas duas questões aí, para quem conseguiu assistir a videoaula do capítulo 14, vai conseguir entender bem mais do que para quem só assistiu essa aula do capítulo 15, né? Consegue ter uma noção melhor, porque os dois capítulos é uma união aí. Então, quem não assistiu, quem não conseguiu assistir, volta lá e assiste capítulo 14, capítulo 15, para entender esses dois capítulos. Céu nublado. Durante muito tempo, o Sol e as constelações constituíram-se nas únicas referências para a orientação de viajantes. Mas e se o tempo estivesse nublado? E aí?
Nós vimos aí o sol, vimos o céu, vimos várias formas, né, que eles usavam, mas se estivesse nublado, chovendo, como eles iam conseguir ver? Qual era a solução? Então, eles desenvolveram um método para se orientar. Um dos instrumentos para orientação mais importantes inventados na história é a bússola, que funciona de dia e de noite, né? Onde você está com ela, a bússola funciona. Faça sol, faça chuva. Ela se baseia no magnetismo, propriedade que você já observou em ímãs. Quando se aproxima um ímã de um prego, por exemplo, esse prego é puxado pelo ímã e se movimenta em direção a ele. O ímã não precisa ser encostado no prego para puxá-lo, pois possui uma força que atua à distância, que é o magnetismo, né? Vai chegando perto, você já sente repuxar. Essa força é chamada de força magnética e como ela atua em torno do ímã, em todas as direções, dizemos então que existe um campo magnético. Então aí por baixo, né, dessa bússola tem aí o campo magnético. A Terra também tem um campo magnético ao seu redor. É como se ela tivesse um grande ímã em seu interior. Esse campo magnético é capaz de atrair a agulha de uma bússola, assim como o ímã atrai o prego à distância. Então a Terra tem um campo magnético, a tia falou ao contrário aí, a tia falou a bússola tem embaixo um campo magnético. A Terra tem um campo magnético e foi feito esse instrumento, a bússola, tá? Onde essa agulha, né, que vocês estão vendo aí se movimentando, a tia colocou um efeito aí para vocês, ela consegue fazer esse movimento orientando aonde nós estamos, orientando usando os pontos cardeais, tá? Norte, sul, ok? A agulha de uma bússola está apoiada sobre um eixo e gira livremente em torno dele. Em um determinado lugar, a agulha da bússola para de girar e aponta sempre na mesma direção, norte-sul, magnético, tá? Então, a bússola é um instrumento de orientação inventada há mais de 2000 anos. Observe a agulha com norte e sul, em que a extremidade norte sempre aponta para o norte magnético. Então, a bússola estava ali. Usa-se a bússola, ela acha o norte. Achou o norte, os demais pontos cardeais, vocês já sabem como que é. Então, a bússola acha sempre o norte. Norte e sul. Os demais, você se localiza, tá? Então, é um instrumento antigo, mas foi muito, muito usado. Hoje em dia, nós temos o GPS, nós temos o celular, a internet. Digita lá, já vai te orientando, entra aqui, sai ali, entra à direita, né? Mas antigamente, antes de nós termos essa facilidade, os povos antigos aí tiveram muito trabalho para se orientar, para se localizar. Por isso até que demoravam-se dias para chegar em determinado lugar, porque muitas vezes se perdiam. Agora, vocês irão resolver as páginas. Como eu falei, eu pulei algumas páginas, né, de atividade, então vocês irão resolver a página 85, 88 e 93. Tem uma que é apenas um desenho, uma imagem, tá? E as outras duas vocês respondam. E na aula do Meet, nós iremos corrigir, fazer a correção. Tiver alguma dúvida, anote do ladinho. Pode até passar marca-texto em alguma parte que vocês não entenderam, para perguntar e para discutirmos na nossa aula. Beijos, até mais tarde. Tchau, tchau!